Fala nação rubro-negra, eu sou Alan Ferreira aqui do canal Crônica Esportiva RN. Bom, vamos lá, temos muito assunto para falar aqui neste vídeo, né? Antes de mais nada eu peço para você deixar seu like, deixar um comentário, curtir e compartilhar este vídeo aqui. O nosso assunto aqui do vídeo, vamos falar sobre o mimimi da torcida organizada do Fortaleza toda vez que um clube do Rio, ou melhor, especificar mais, um Flamengo vai jogar lá em Fortaleza, começa o mimimi da torcida do Fortaleza. Quando não é a torcida do Fortaleza, é a torcida do Ceará. Um bando de mimizento. Eles acham que porque o torcedor cearense, o pessoal lá do estado do Ceará, nasceu lá, eles acham que eles têm que ser obrigados a torcer para time da região deles, né? Isso aí é um bando de mimizento, sabe? Bando de mimizento. Aí fica soltando notazinha ridícula. Ai, respeitamos qualquer um, mas não aceitamos torcedor que nasceu aqui no estado do Ceará torcer para o Flamengo. Ah, vamos procurar o que fazer, pô. Vamos procurar o que fazer. A gente vive numa democracia. Cada um escolhe de livre e espontânea vontade o time que quer torcer. Ninguém é obrigado. Vocês podem não concordar, mas tem que respeitar. Ai, lugar de misto é no visitante. Quanta baboseira, sabe? Outra coisa, isso tudo começou por causa daquele bobão do Neto, que começou com a história de terceirizados. Vocês acham mesmo que a torcida do Flamengo é terceirizada? Alguém que mora no Nordeste vai sair do Nordeste para ir lá no Maracanã para torcer para o Flamengo se não amasse o Flamengo? O cara ia perder tempo de sair do Nordeste, ou sair do Rio Grande do Sul, ou sair de Minas, sair da Baixa da Égua, para ir para o Rio de Janeiro para ver o Flamengo se não amasse. Aí é terceirizado. Então assim, quem inventou isso de terceirizado foi aquele bobão do Neto. Aquele Neto é um bobão. Por sinal, toda vez que ele torce contra pro Flamengo, o Flamengo ganha os jogos. Ele falou que a final da Libertadores iria ser Palmeiras e Racing. O Palmeiras já tomou um sacode da LDU. O Flamengo ganhou o jogo do Racing. Então vocês têm dúvida que a final vai ser Flamengo e LDU? Eu não tenho dúvida disso. Toda vez que o Neto seca o Flamengo, ele dá sorte para nós, que ele continue secando, que o Flamengo, que ele continue dizendo que o Palmeiras vai virar o jogo e que o Flamengo vai perder, que aí dá sorte para nós. Quando chegar na outra quarta, a gente ganha o jogo de novo, se classifica para a final, o Palmeiras tomou outro sacode em casa e a final ser Flamengo e LDU. E que ele diga que o Flamengo não vai ganhar a Libertadores, que aí nós ganhamos. Que ele diga também que nós não vai ganhar o Brasileiro, que aí nós ganhamos. O Neto é um bobão e tem a sua turma de bobinhos. Ele é o bobão e os que seguem ele são os bobinhos, né? Os bobinhos. Um cara que se denomina craque sem ser, no máximo foi um bom jogador e bem dos medianos. A maior qualidade dele era bater falta e só. Ou seja, um jogador bem mediano mesmo, né? E o cara se autodenomina craque. Então já começa por aí. Bom, essa é a minha opinião. Agora vamos lá falar aqui da provável escalação do Flamengo, né? O Flamengo que não vai ter o Pedro, machucado. Não vai ter o Alexandro, controle de carga, né? Então vamos falar aqui a provável escalação do time do Flamengo. Rossi, Royal, Danilo e Léo Pereira. Léo Ortiz está fora mais uma vez. Ayrton Lucas. Aí temos a volta do espanhol. Saúl, Jorginho, Arrasca, Luiz Araújo, Samuel Lino e Prata improvisado de centroavante, né? O Flamengo pode ser líder nesse sábado, porque o Palmeiras joga no domingo com o Cruzeiro, né? E no domingo somos todos azuis.
Amanhã vamos torcer pro Flamengo passar o trator nesse time fraco do Fortaleza, tá bom? Calar lá o estádio lá do Fortaleza, lá o Castelão. Vamos calar o Castelão. Se cala o adversário é metendo um sacode. Se cala a torcida dos fanfarrão é metendo um sacode. No primeiro turno tomaram de 5. Espero que amanhã tome de 6. Só assim esses bobão que acha que porque a pessoa nasce no estádio lá do Ceará tem que torcer pro Ceará ou pro Fortaleza. Como se as pessoas fossem obrigadas a torcer. Então, para mim, é uns bobão. Isso aí é uns bobão. Então, assim, espero que amanhã o Flamengo faça uma boa apresentação, né? A única coisa que me preocupa é esse ataque aí do Flamengo. Esse ataque com Prata, improvisado, Samuel Lino, Luiz Araújo. Acho que amanhã o cara que vai chamar a responsabilidade aí é o Arrascaeta. É o grande responsável que vai ficar para fazer os gols. Porque depender de Prata, Samuel Lino, tá perdido. Então assim, a grande expectativa amanhã, pelo menos a minha, é em cima do Arrascaeta, que sumiu diante do jogo contra o Racing. Sumiu, jogou nada. E amanhã fica por conta aí do ataque ser conduzido aí pelo Arrascaeta, que eu acho que é o grande, vamos dizer assim, o jogador que está brilhando pelo Campeonato Brasileiro, é o artilheiro do Flamengo e disputa ali a artilharia com o Caio Jorge, né? Ambos têm 15 gols e amanhã, quem sabe, o Arrasca aí pode fazer 1 ou 2 golzinhos e ajudar o Flamengo a triunfar em cima do fraquíssimo Fortaleza, que para mim vai ser rebaixado. Fortaleza para mim vai ser rebaixado, né? Bom, jogos de amanhã às 4 horas começa Atlético Mineiro e Ceará. Às 4 horas também temos o confronto Vitória e Corinthians. Às 5h30 da tarde temos Fluminense Internacional. Às 6h30 o Sport na Ilha do Retiro recebe o Mirassol. Aí Fortaleza e Flamengo às 7h30. Às 9h30 temos o fechamento da rodada de amanhã, São Paulo e Bahia. No domingo, dia 26, no Newton Santos, o Botafogo recebe o Santos. O Grêmio recebe o Juventude na Arena do Grêmio. E lá no Cícero de Souza Marques, o Bragantino recebe o Vasco. E às 8h30 da noite, para fechar a rodada de número 30, o Palmeiras recebe o time do Cruzeiro no fechamento da rodada. Jogo importante para a equipe alviverde. Por quê? Vamos lá. Uma vitória do Flamengo amanhã, o Flamengo assume a liderança e pode chegar a 64 pontos. Uma derrota do Palmeiras, o Palmeiras estacionaria nos 61. O Cruzeiro iria para 59 e voltaria à briga pelo título. O Cruzeiro entraria novamente na briga pelo título. Porém, Flamengo tem um jogo a menos e o Cruzeiro tem um jogo a menos. Flamengo tem um jogo a menos e o Palmeiras tem um jogo a menos. E vamos dizer que os dois times vençam os seus jogos. O Flamengo chegaria a 67 e o Palmeiras a 64. Então, de todo jeito, o Flamengo permaneceria líder do campeonato com 3 pontos à frente do Palmeiras. Então, vocês entendem quando eu digo que é fundamental e importante o Flamengo vencer amanhã? Vocês entendem isso? É de suma importância o Flamengo fazer 3 pontos amanhã, passar o carro em cima do Fortaleza, sabe? Passar o carro em cima do Fortaleza. Vou falar uma coisa para vocês, eu fico arretado quando eu vejo pessoas vir com esse papo de terceirizado, ou vir com esse mimimi, sabe? Eu fico arretado com isso. Espero que
amanhã, os torcedores que vão lá no estádio do Castelão, e a torcida de lá, que é flamenguista, que vai amanhã, torça bastante para o Flamengo, vibre bastante com o Flamengo, né? Espero que tenha mais flamenguista cada dia mais no estádio do Ceará. Espero que todos os dias nasça um ou dois flamenguistas. Em cada família tenha mais rubro-negro. É para ter mesmo, né? Eles acham que é a mídia. Ai, a mídia, complexo de vira-lata é vocês. Vocês aí, ó. Entendeu? Vocês têm que respeitar as escolhas das pessoas. Eu moro no Nordeste, eu escolhi o Flamengo por livre e espontânea vontade, não foi por caramba de Globo, nem por merda de nada não, sabe? Escolhi o Flamengo, primeiro, quando eu vi o jogo do Flamengo, eu já me arrepiei todo, né? Paixão à primeira vista. Vi jogos de outros times, não senti emoção nenhuma. Mas quando eu vi a torcida do Flamengo, do Maracanã, cantando aquele hino lá, eu sempre te amarei, onde estiver estarei, ó meu Mengo. Cara, é outro patamar. A torcida do Flamengo é outro patamar. Os cânticos rubro-negros é outro patamar, sabe? Qualquer pessoa que não torce para time nenhum, vê um jogo do Flamengo, seja pela televisão, ou escutando pelo rádio, ou até mesmo indo lá nos jogos do Flamengo, vira rubro-negro na mesma hora. A emoção, aquela emoção de ser torcedor, aquela paixão, uma festa linda que a torcida do Flamengo faz. Até quem não torce para o Flamengo, quem não gosta de futebol, se for um dia no estádio ou no Maracanã, dizer, não, eu não torço para time nenhum, mas eu vou ver o jogo do Flamengo. Chega lá na torcida do Flamengo, quando começar a cantar, naquele momento em diante vai se decidir, você rubro-negro. Agora vai em qualquer torcida, vai na do Corinthians, na do Palmeiras, eu duvido se vai sentir emoção. Não vai. Pode até sentir, mas é aquilo que eu falei. A pessoa escolhe o time de acordo com aquele sentimento que a gente tem. Eu fui pelo Flamengo. Quando eu assisti o jogo do Flamengo, me senti um arrepio, uma alegria, uma felicidade do que eu estava vendo. E olha que foi numa época difícil. Época das vacas magras. Eu ouvi a música do Flamengo após uma vitória do Flamengo em cima do São Paulo. Eu tinha 10 anos de idade. 10 anos de idade. Naquela época era difícil ver jogos assim. Mas eu estava na casa do meu primo. E aí a TV estava ligada, estava passando o jogo do Flamengo, né? E aí eu fiquei lá assistindo lá e o Flamengo ganhou o jogo. Precisava ganhar o jogo. O Flamengo ganhou do líder São Paulo na época, né? E, cara, foi uma alegria. A torcida cantando, tá? Tem até o vídeo do Ibis dizendo assim, não tem coisa mais linda que essa aqui não. E eu concordo com ele, não tem coisa mais linda do que ver uma festa do torcedor rubro-negro. O torcedor apaixonado pelo Flamengo. Faz uma festa linda. É impossível você não se emocionar. É impossível você não se emocionar. Então, independente da gente morar no Nordeste, no Rio Grande do Sul, não, qualquer lugar do mundo, assistir jogos de qualquer time, mas assistir um jogo do Flamengo e ver a torcida do Flamengo fazer uma festa na arquibancada, é impossível não se emocionar e não dizer, eu sou Flamengo. É impossível, sabe? Então assim, só existe duas torcidas no mundo, a do Flamengo e as que não gostam do Flamengo, pelo Flamengo ser Flamengo e ser o que ele é. Porque o brilho das... Vou fazer uma metáfora aqui. O Flamengo consegue incomodar os rivais. O Flamengo consegue incomodar os demais. Só pelo Flamengo ser Flamengo. Flamengo, um nome forte,
um nome forte. Então, só do Flamengo ser Flamengo e da existência do Flamengo, ele incomoda. Ele incomoda qualquer um. Porque ele tem um brilho. O Flamengo nasceu para brilhar. E os demais, eles se sentem incomodados com o brilho e o gigantismo do Mengão queridão. Ainda bem que o Flamengo existe. Ainda bem que o Flamengo existe. Azar de quem não é rubro-negro. Então, torcedor rubro-negro que mora no estado do Ceará, no Rio Grande do Sul, em Minas, em São Paulo, em qualquer canto do Brasil, sintam-se orgulhosos de vocês serem rubro-negros. Vocês não escolheram o Flamengo que escolheu vocês. Então, amem sem medo e deixem falar que você é terceirizado, que você é isso. Quem tem sua língua fala o que quer, como eu costumo dizer. Vassoura neles. Vassoura neles. E muita vassoura neles. Porque isso não passa de pura inveja desses antes que não tem o que fazer. Ainda bem que o Clube de Regatas do Flamengo, ele existe. Como diz o hino, uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Saudações rubro-negras.